vai libertar todo aquele que nele crê. Se aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos dias. Vinde a mim, ó pecador, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Mais uma noite abençoada, a qual nós estamos aqui para juntos louvar ao Senhor, para juntos adorarmos a este Deus tão maravilhoso. Que alegria poder, na noite como esta, unir o grupo Umasbraque para nós estarmos juntos adorando a este Deus. Confesso que o meu coração está alegre, está contente por este momento, por essa rica oportunidade que o Senhor assim nos deu. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esta noite, por este momento que o Senhor assim, ó Pai, preparou a cada um de nós, Pai querido, para nós, ó Deus, adentrarmos essas portas, ó Deus, com louvor, ó Pai, com adoração para oferecermos ao Senhor. Meu Deus e Pai, recebe, Senhor, cada louvor que há de ser entoado nesta noite para o Senhor, cada louvor, cada cântico, tudo, meu Pai, nós vamos fazer é para engrandecer-te, é para louvar-te, ó Deus, é para bendizer o teu santo nome, porque tu és o Senhor, o Deus digno e merecedor de honra e glória e louvor. Recebe, meu Pai, recebe para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, e na segunda vez que a trombeta tocar, levando a terça parte e a destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá.
E quando o último anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos prostrarão sobre os seus rostos e o adorarão em espírito e em verdade. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Eu quero andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Não quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Eu quero andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ninguém pode parar um adorador, independente da situação, independente do problema, independente de tudo. Ninguém pode parar a nossa adoração. Estão tentando sufocar os meus sonhos, estão tentando apagar os meus planos. O inimigo está tentando me afastar de Deus, mas eu me rendo, não me entrego, Jesus me escolheu. O inimigo está querendo roubar minha fé, mas eu estou firmado em Jesus de Nazaré. Ele é quem me guarda na tribulação, e nas horas mais difíceis Ele estende as mãos. O poderoso Deus tremendo que desceu do céu é glorioso, majestoso Deus de Israel, e não vai deixar o inimigo me tocar. Os seus anjos estão me guardando, me protegendo do mal. A ordem do mestre é que me guardem até o final. Eu vou dizendo: Santo Filho de Davi, vou adorando a Deus que sempre teve amor por mim. E pode me jogar dentro de uma prisão, nada vai parar a minha adoração. Ninguém vai parar um adorador, ninguém vai tocar no ungido do Senhor. Ele é quem me guarda e me estende as mãos. Quando estou na guerra, Deus me faz um campeão. Eu quero te louvar, pra sempre te adorar. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Eu quero te louvar, pra sempre te adorar. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Os seus anjos estão me guardando, me protegendo do mal. A ordem do mestre é que me guardem até o final. Eu vou dizendo: Santo Filho de Davi, vou adorando a Deus que sempre teve amor por mim. E pode me jogar dentro de uma prisão, nada vai parar a minha adoração. Ninguém vai parar um adorador, ninguém vai tocar no ungido do Senhor. Ele é quem me guarda e me estende as mãos. Quando estou na guerra,
adorar. Eu quero te louvar, pra sempre te adorar. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Vai parar o adorador, ninguém vai tocar no ungido do Senhor. Ele é quem me guarda e me estende as mãos. Quando estou na guerra, Deus me faz um campeão. Deus, eu quero te louvar, pra sempre te adorar. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Eu quero te louvar, pra sempre te adorar. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Eu quero te louvar, pra sempre te adorar. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Eu quero te louvar, pra sempre te adorar. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. É uma alegria estarmos mais uma vez diante da palavra do Senhor, para dela nos alimentar, para que dela nos traga nesta noite orientação, edificação. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que esteja bem a sua casa, a sua família, todos estejam debaixo da graça do Senhor. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo de número 112, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero ler para os irmãos e com os irmãos em nome de Jesus. O título na minha versão diz assim: A felicidade de quem teme ao Senhor. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Verso 6. Na verdade, jamais será abalado o justo. Estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém? Até aqui. Salmo de número 112, nós lemos até o versículo de número 7. O verso de número 4, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, a respeito de justiça e injustiça. O verso de número 4 diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é poderoso, misericordioso e justo. Muito bem. Queridos, se não todos nós, muitos de nós já passamos algumas vezes por injustiça, já sofremos injustiça. Nós vivemos em tempos difíceis, como diz aqui o texto da Sagrada Escritura, um tempo de trevas, um tempo de dificuldade, um tempo de incertezas,
Nós vivemos em tempos muito difíceis. E nós vivemos em um tempo de muitas injustiças. Muitos de nós já sofremos injustiças na nossa vida. A injustiça, ela permeia a nossa vida, permeia a vida de muitos, ela nos ronda. Algumas vezes nós sofremos injustiça em nosso trabalho, algumas vezes no seio da nossa família, no meio da nossa parentela. Dificilmente você encontrará alguém que não sofreu injustiça. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite com os irmãos. A Bíblia Sagrada diz lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 21, ela conta-nos a história de uma egípcia. Ela era serva de Abraão, por nome Agar. Eu quero trazer essa história para os irmãos como pano de fundo para nós tratarmos desse tema nesta noite. Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor, que ele seria pai de muitas nações. Quando Deus o chamou lá em Gênesis capítulo de número 12, para que ele saísse daquela terra, do meio da sua parentela, para ele ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. Deus fez grandes promessas para Abraão, e disse para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações, que ele ia ser abençoado na terra, ele ia ser próspero, e que Abraão fosse uma bênção, que Abraão fosse justo, que Deus seria com ele. Abraão, obedecendo a voz do Senhor, saiu peregrinando pela terra, juntamente com sua esposa Saraí, e parecia que a promessa de Deus demorava a se cumprir. A promessa de Deus, a promessa que o Senhor fizera a Abraão, parecia que não tinha fim, parecia que não ia se cumprir. E um dia, Saraí decidiu tomar a sua serva e dar como mulher para Abraão, para que Abraão se deitasse com ela e gerasse filhos através daquela serva, por nome Agar, a egípcia. Muito bem, Abraão se precipitando, atendendo à voz da sua esposa, que não conseguiu esperar o propósito de Deus, aceitou aquela proposta, e a Bíblia diz que Agar gerou um filho, por nome Ismael. Já Abraão com 99 anos e Sara com 90 anos, já os dois adiantados em idade, o Senhor visita Abraão e cumpre-se a promessa. Deus, através do seu anjo, ele cumpre a promessa e Sara concebe. Sara concebe, Deus opera um milagre, Sara já avançada em idade, juntamente com Abraão. Ismael já havia nascido, filho de Agar, e Sara concebe e nasce Isaque. O moço Ismael, filho da egípcia, da serva, cresce e começa a haver discórdia ali na família de Abraão, e Sara pede, num determinado dia, que Abraão despeça a serva e o filho. Abraão sentiu tristeza no seu coração, não gostou muito daquela conversa, mas o Senhor visitou a Abraão e disse que Abraão aceitasse a fala da sua esposa, e assim Abraão fez. No dia seguinte, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo de número 21, que Abraão colocou pão na sacola, colocou água no alforje, ali no jarro, e despediu Agar e despediu seu filho Ismael. Muito bem. A Bíblia diz que Agar, ela saiu para o deserto, lá em Gênesis capítulo de número 21, diz que Agar entrou no deserto com o menino,
com Ismael. No versículo de número 12, disse assim, porém disse Abraão, versículo de número 13, mas também do filho desta serva farei uma nação, portanto é descendência sua. E então se levantou Abraão pela madrugada, e tomou o pão e um odre, um jarro de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e também deu o menino e despediu então ela, e partiu andando errante pelo deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, do jarro, lançou o menino debaixo de uma árvore. Aqui nós lemos que Agar andando pelo deserto, acabou a água, o sol escaldante da Palestina, acabou a água do odre do menino e de Agar, e Agar entrou em desespero. Ela colocou o jovem debaixo de uma árvore, e o versículo de número 16 disse que ela se assentou em frente, distância de um tiro de arco, ou seja, aproximadamente de 100, 150 metros, porque dizia em seu coração que ela não queria ver o menino morrer. E eu quero me ater aqui um pouco com os irmãos. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Eu me pego a imaginar aquela mãe, ela não pediu, querido Júnior, ela não pediu para se deitar com Abraão. Ela não provocou aquela situação. Ela era uma escrava. Ela era uma serva. Ela obedeceu à sua senhora, teve o menino, e ela é despedida com um pouco de pão na sacola, um jarro de água, um pouco de água. Ela é despedida para o deserto. E eu fico imaginando ela vendo o seu filho morrendo de sede, perecendo naquele sol escaldante. E eu me pego a pensar como estava o coração daquela mulher. Isso não é justo. Que injustiça cometeram comigo. Lançaram eu e meu filho, meu menino, no meio do nada, para morrermos à míngua. Isso é injustiça. Será isso justo? E nós lemos que ela levantou a sua voz e chorou. Jeremias capítulo de número 3, versículo de número 33, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu acredito que aqui houve um clamor do coração de Agar, a egípcia, porque no versículo de número 17 a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens agora? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Irmão querido, amado, irmã querida, minha amiga, talvez você esteja passando por um momento de injustiça, talvez você esteja sendo injustiçado em alguma situação. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é um Deus justo. Nós lemos lá no Salmo de número 112 que Deus, Ele é misericordioso e justo. Ele sempre fará a justiça. Deus tem vários atributos comunicáveis e incomunicáveis. E um atributo maravilhoso de Deus é a justiça. Sempre que você
for injustiçado, sempre que nós formos injustiçados, Deus ouvirá o clamor do nosso coração. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é injustiça. Deus não tolera a injustiça. Deus sempre se levantará a favor do injustiçado. Se você está, talvez, passando por uma causa lá no seu trabalho, de ser injustiçado, coloca diante do Senhor. Se no meio do seio da sua família, você está sendo injustiçado ou injustiçada, em algum momento, não se desespere. Não se desconstrua, porque o Senhor, Ele se levantará em favor da sua causa, porque Deus é um Deus justo. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Em Deus não há injustiça. Deus é reto. O juízo de Deus é reto. Deus não erra na sua avaliação. Deus sempre dará a sentença para aquele que está sendo injustiçado. A sentença sempre será favorável. Nunca tire isso do seu coração. E nunca questione a Deus em meio à luta, nunca questione ao Senhor, nunca coloque a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a grandeza do Senhor em xeque, em dúvida. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. No Novo Testamento tem um exemplo muito tremendo a esse respeito. Me veio ao coração João Batista, o homem que veio preparar o caminho do Senhor, que veio aplainar o caminho do Senhor, que veio apregoar as boas novas de salvação, pregando o batismo do arrependimento. Ele veio diante de Jesus, anunciando o evangelho do arrependimento, e de repente ele se vê no cárcere. E um belo dia ele diz para ele, ouvindo as maravilhas que Jesus estava fazendo, os milagres que Jesus estava operando, ele diz aos seus discípulos: olha, vai até Jesus e pergunta-lhe o seguinte: é ele o Messias ou devemos esperar outro, ou havemos de esperar outro? Veja que no momento daquela aflição ali no cárcere, João o Batista, ele teve uma dúvida no seu coração. Talvez ele tenha dito: é injusto, eu não fiz nada de errado, eu estou pregando o arrependimento com veemência, é verdade, com ousadia, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu estou aqui neste cárcere íncipido, escuro talvez. Pergunte lá para ele se é ele mesmo. Nasceu uma dúvida no coração de João, e aí tem a sublime resposta de Jesus aos discípulos de João o Batista: olha, diga a João que os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos andam, e os mortos ressuscitam, e o evangelho está sendo pregado a todos os povos, a todos os que creem. Diga isto para João. Mas criou uma dúvida, criou uma indagação, e aí vai um conselho da parte de Deus para mim e para você nesta noite. No momento da aflição, no momento que você está sendo injustiçado por alguma situação, não duvide no seu coração da misericórdia do Senhor, não duvide no seu coração da justiça de Deus para com você, porque o Senhor, Ele nunca desampara. Assim como o Senhor, Ele se levantou quando ouviu o brado do menino, quando ouviu Agar chorar naquele deserto. Talvez ela estivesse pensando: olha, estou sozinha, eu vou morrer só, eu e o meu filho. E muitas das vezes eu e você nos sentimos só nas nossas situações, nas nossas dificuldades, no meio da adversidade, nós nos sentimos só. Eu já me senti só algumas vezes, e não foram poucas. Eu já me senti injustiçado algumas vezes, e não foram poucas, mas todas as vezes que assim eu me senti, em alguma situação, o Senhor, Ele se levantou com o seu braço forte, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós somos injustos,
Às vezes, até mesmo na nossa igreja, até mesmo no seio da nossa igreja, na nossa cozinha, nós somos injustos. Olha, talvez o pastor só dá atenção por mão A, por mão B, não dá atenção para mim. Veja, às vezes nós estamos cometendo uma injustiça, porque eu e você temos um pastor para dar atenção, eu e você temos uma pastora para dar atenção, e o pastor tem dezenas, centenas de pessoas para dar atenção, e às vezes nós cometemos uma injustiça desse porte. São pequenas injustiças, mas são injustiças, nós temos que vigiar nesse sentido, para não sermos injustos nas nossas colocações, não sermos injustos nas nossas predições a respeito de alguma coisa, nos nossos julgamentos. Nós temos que tomar cuidado com isso. E quando você se vê só, quando você se vê no momento de grande apuro, mesmo quando parece que é uma injustiça, foi o caso de João o Batista, foi o caso de Agar. Humanamente falando, meus irmãos, que dificuldade. Você está numa casa, acomodado, com alimento, pousada, né? Tudo muito bem arrumado, e de repente você se vê com uma criança, com um jovem, no meio do deserto, com uma jarrinha de água e um pouquinho de pão. Parece uma injustiça tremenda. Mas Deus está no controle. Deus sempre estará no controle. E se houver injustiça, eu repito, Deus ele se levantará. O que diremos, pois, a respeito de Jesus? Que desde o seu nascimento foi cercado de injustiça, quiseram matá-lo desde o início, ele sem culpa de nada, um bebê inocente, e o governador queria matá-lo. O irmão José com a irmã Maria, sua mãe, tiveram que fugir para o Egito. Jesus sempre perseguido, Jesus cresce, começa o seu ministério, é batizado por João, seu primo, e ele começa o seu ministério pregando o evangelho da salvação, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, ressuscitando mortos. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou a Lázaro, seu amigo ali em Betânia. E um dia sem dever, naquela sexta-feira sem dever coisa alguma, ele é pendurado num madeiro, por causa dos nossos pecados, por causa da transgressão da humanidade, por causa do pecado do homem, por causa da malícia de coração, por causa da maldade. Jesus é pendurado no madeiro. A Bíblia diz em Isaías que ele foi dilacerado, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ali houve uma injustiça, humanamente falando, mas era o propósito de Deus, e aí Deus se levanta, no brado, naquela manhã de domingo, naquele cemitério, há um terremoto naquele lugar, e Jesus ressuscita, para louvor e glória do seu nome, por amor de mim e de você. Deus não suporta a injustiça. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque certamente eu estou falando com pessoas que estão se sentindo injustiçadas, que estão se sentindo traídas até, porque a injustiça, ela anda de mãos dadas, ela anda com mãos entrelaçadas com a ingratidão. Talvez você tenha passado por alguma ingratidão, alguma traição. Não se desespere.
Pregador, mas o que eu devo fazer nesse momento? Devo quebrar tudo? Devo desmontar tudo? Não, não faça nada. Coloque nas mãos do Senhor, coloque diante do Senhor em oração. Espera a poeira baixar, deixa que o tempo Ele resolve todas as coisas. No momento certo, Deus, assim como Ele visitou Agar no deserto, e Ele providenciou que Agar visse uma fonte de água, Deus, Ele também vai te mostrar a saída. Deus sempre nos mostra uma saída. Uma certa feita, eu passei por uma injustiça muito grande. E eu estava no meu quarto. Eram umas 3 horas da tarde, com o quarto fechado, orando ao Senhor, buscando ao Senhor em prantos. Foi numa quarta-feira. E eu buscava a face do Senhor e dizia ao Senhor: Senhor, não permita que esta injustiça prossiga na minha vida. Senhor, e fui nomeando as questões, fui colocando diante do Senhor tudo que afligia o meu coração. E no meio da oração, no meio da busca da face do Senhor, por causa daquela situação, daquela injustiça, a campainha tocou. E eu não sabia se eu atendia a campainha ou se eu ficava ali quietinho, mas algo no meu coração dizia que eu tinha que atender a campainha, aquela pessoa que estava tocando a campainha. Eu lavei o rosto, enxuguei o rosto e fui atender o portão. E quando eu abri o portão, eu me deparei com um irmão. E o irmão, tremendamente usado por Deus, veio com a resposta da minha oração e me fez um convite maravilhoso, um convite muito especial, que vinha de encontro à resposta daquela oração, das injustiças que estava acontecendo. Isso tem aproximadamente uns 20 anos. E ali eu vi a mão do Senhor, naquele momento de dificuldade, eu vi o Senhor trabalhando de uma maneira muito especial, porque o Senhor não nos deixa sucumbir, o Senhor não nos deixa desfalecer em meio ao nada, em meio ao deserto, sem nos dar a saída. Assim como Ele mostrou para Agar aquela fonte de água, porque aquela fonte de água já estava à sua frente. Não foi que o Senhor fez nascer uma fonte de água, um poço de água naquele deserto, não, aquela fonte já estava lá. Eu tenho convicção no meu coração, ela já estava lá. Aquela mulher só não estava vendo porque mediante aquela situação, mediante aquela angústia, aquele sofrimento, os olhos dela não conseguiam contemplar aquilo que ela necessitava. Talvez você esteja nessa situação, como eu também já estive, não consiga contemplar aquilo que o Senhor tem para você, e muitas das vezes está muito perto de nós, está diante dos nossos olhos. E a primeira coisa é buscar ao Senhor. A primeira coisa que devemos fazer é clamar ao Senhor com fé, e crer que o Senhor Ele vai se levantar. De alguma maneira o Senhor vai nos dar uma resposta, de alguma forma o Senhor vai nos dar uma saída, porque a Bíblia diz que o Senhor não resiste um coração quebrantado, o Senhor não resiste um coração que o busca com sinceridade, com inteireza de coração. Todos aqueles que buscam ao Senhor recebem a resposta do Senhor, têm um direcionamento do Senhor. É maravilhoso. Uma feita, eu estava na frente de um banco aqui na cidade de Arujá, e eu orava ao Senhor dentro daquele carro, daquele automóvel. Estava um sol muito quente, eu esperava o momento certo de adentrar naquela agência, e naquele meio tempo eu colocava algumas coisas diante do Senhor, e eu buscava uma resposta do Senhor para alguns questionamentos. E, queridos, foi algo tão singelo, algo tão simples.
caiu uma folha muito grande no para-brisa do carro. E me veio ao coração, não cai uma folha de uma árvore se não for do meu consentimento, filho. E meu coração se encheu de alegria, a minha alma se encheu de gozo dentro daquele veículo, e eu me coloquei a chorar de uma maneira tão maravilhosa. Eu senti a presença do Senhor inundando aquele veículo, que eu fiquei muito feliz pela resposta que o Senhor me dera. Talvez se eu contasse aquilo para alguém naquele momento, a pessoa falava: você está ficando louco, uma folha de árvore seca cai no seu para-brisa e você fica dessa maneira. Mas foi muito lindo, foi muito gostoso sentir a presença do Senhor e a resposta do Senhor para aquele pedido, para aquilo que eu estava colocando diante do Senhor. É nas coisas simples que o Senhor fala conosco. É na fonte de água no meio do deserto, como Ele fez com Agar, mas às vezes é um portão que se abre, uma campainha que toca, é uma resposta que vem através do irmão, é uma palavra que vem do altar, é um louvor que você ouve, te dá a resposta, te dá a direção, mas é preciso que você esteja atento, é preciso que você esteja diante do Senhor, e nunca se esqueça, fica esta palavra para o seu coração nesta noite. Se você está sofrendo injustiça, o Deus de toda a terra, Ele é um advogado justo. Lá em 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 1, se não me falha a memória, ele diz: filhinhos, não pequeis, não erreis, se todavia pecardes, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. De ter Jesus já é maravilhoso, mas ele ainda frisou, João ainda frisou na palavra que ele é justo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Seja qual for a situação, tenha convicção que o Senhor, Ele vela por você, que o Senhor, Ele está por você, que Ele corre na sua frente para abrir os caminhos, para tirar todos os empecilhos, que os inimigos que estão à nossa frente, Ele vai à nossa frente, porque Ele é um general de batalhas, Ele nunca perdeu uma guerra. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra no seu coração, não se detenha por causa das injustiças. Se você nunca sofreu uma, tenha certeza que um dia você vai sofrer alguma injustiça, mas tenha a convicção que o Senhor, Ele não vai te desamparar, que o Senhor, Ele nunca vai te deixar, porque Ele não desampara os seus. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, Ele é a nossa torre forte, Ele está sempre ao nosso lado, em nome de Jesus, para nos auxiliar nas nossas batalhas. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar com você e por você, em nome do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor, pelos teus feitos. Pai querido, tu és o Deus de toda a justiça, tu és reto, tu és justo, tu és maravilhoso. Eu quero te apresentar, Senhor Deus, a vida deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor, que ouve a tua palavra nesta hora, Senhor. Senhor, entra com providência, Senhor, em cada casa, em cada coração, meu Deus. Se este irmão ou esta irmã estão passando por alguma injustiça, Senhor, seja ela, Senhor, em qualquer área, meu Pai, tu és um Deus justo. Entra com a tua provisão, dá a vitória, Senhor, outorga, Senhor, a vitória para este teu filho e para a tua filha. Visita, Pai, o teu filho e a tua filha de maneira muito especial, assim como fizeste, Senhor Deus, com Agar. O Senhor mostrou aquela fonte no meio do deserto, Senhor, dando-lhe a vitória, fazendo-lhes promessa. Senhor, dá a vitória para o meu irmão, dá a vitória para a minha irmã, para a honra e glória do teu nome. Eu te peço essas coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê uma semana de vitória, uma semana de bênção para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai,
as grandes e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Que Deus te abençoe.